Shalom, igreja! Eu quero ministrar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. O tema dessa mensagem, dessas mensagens que nós vamos trabalhar aqui na Rede Jovem, é 2020, o melhor ano da sua vida. Quantos recebem? Amém? Eu recebo também. Então, para que isso aconteça, nós precisamos seguir, sim, alguns princípios. Quando a gente fala de um ano, o que é um ano, gente? Isso é uma pergunta que a gente consegue facilmente responder. O que é um ano? É um período, não é verdade? Um ano é um período de 12 meses. Isso representa um ano. Amém? E as coisas que nós fizemos nesse ano, nesse período, desses 12 meses que estão começando agora, nesse mês, vão refletir para o resto da nossa vida. Sempre é assim. Aquilo que a gente faz naquele período, em todos os períodos da nossa vida, eles refletem. Amém? E quando a gente fala assim, 2020, o melhor ano da sua vida, o ano das oportunidades, o que a gente está querendo dizer? Que é o melhor ano que você já viveu até hoje. Amém? Mas o ano de 2021, eu acredito, vai ser melhor do que esse todo que você vai viver. Mas todas as coisas que a gente fizer aqui agora, nesse período de 12 meses, vai refletir para toda a nossa vida. Amém? E cada ano da nossa vida tem que ser melhor. E eu quero hoje conversar com você a respeito de um homem da Bíblia que eu amo muito. O primeiro da Bíblia é Jesus, né, gente? Que a gente ama muito, porque se não fosse por ele, a gente não estaria nem aqui. Mas tem um outro que eu sou assim muito apaixonada. E toda vez que eu leio a história dele, eu choro mesmo. Hoje à tarde eu chorei lá no quarto sozinha. Chorei, gente, porque toda vez que eu li é uma história muito emocionante, que é José do Egito. Não sei se você gosta tanto do José como eu, mas eu amo ele, por causa dos princípios, das coisas que ele viveu, até que o sonho de Deus se cumprisse na vida dele. E eu quero compartilhar alguns momentos da vida dele com você, que Deus falou ao meu coração nessa tarde. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Vamos pedir para Deus Ele ministrar essa palavra no nosso coração. Paizinho querido, nós estamos em Tua presença, Senhor. Eu quero pedir para o Senhor, abre agora os nossos ouvidos para Te ouvir. Espírito Santo, ministra essa palavra no nosso coração. Nós precisamos de Ti. Derrama sobre nós espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Abre os nossos olhos para ver aquilo que nós não estamos vendo, Senhor. Nos faz olhar na direção certa, que é a direção do Senhor nessa noite. Imprime essa palavra em cada coração que está aqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Então, abre comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo... Não, antes de Gênesis, gente, desculpa. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. Amém? E essa é uma palavra para esse ano de 2020, o ano das oportunidades. Amém? Diz assim, ó. A bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dor alguma. Ali naquela tradução na Bíblia King James diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Amém? Você recebe isso? Eu recebo. Amém? Eu recebo, eu quero que você receba com todo o seu coração a bênção do Senhor. Então, se você quer enriquecer e não quer passar por sofrimento, você não quer ter sofrimento, você não quer sofrer, você precisa da bênção do Senhor. E essa bênção, ela está sendo liberada hoje para você. Amém? Receba aí. Então, com base nessa promessa de Deus, nós vamos abrir agora lá em Gênesis, capítulo 37, que é a história de José. Amém? A história de José. Quantos aqui conhecem a história de José? Levanta aí a mão só para eu ver quem conhece a história de José. É uma história muito conhecida, tem até a minissérie, né, que passou. Então, vamos ler lá o versículo 2. Gênesis 37, 2. Diz assim: essa é a história da família de Jacó.
quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Não, desculpa, vamos lá para o versículo 5 já direto, amém? Diz assim, ó, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém? Esse é o primeiro ponto. Para quem não conhece a história de José, eu vou resumir ela aqui bem rapidinho, porque é uma história muito longa. Então não vai dar para a gente ficar lendo muitos textos, por isso que eu estou resumindo. Amém? Então a primeira coisa, José teve um sonho. Essa é a primeira coisa. E os seus irmãos o odiaram por causa daquele sonho. E venderam ele para uns mercadores que iam para o Egito. E ele foi vendido para o Egito. Mas ele era o filho que o seu pai mais amava. Então foi um sofrimento muito grande para o seu pai. Depois que ele foi para o Egito, ele foi vendido a um homem chamado Potifar. E lá na casa de Potifar, Deus o abençoou. Ele foi vendido como escravo. Deus o abençoou muito. Mas tanto que tudo que ele colocava a mão prosperava, porque Deus estava com ele, a Bíblia diz. Então o seu Senhor colocou ele para governar ali a sua casa. E ele era grande naquela casa. Só que a mulher de Potifar se apaixonou por ele, quis dar em cima dele. Ele rejeitou ela e ela deu um jeito de parecer que ele que queria abusar dela. Então ele foi preso por causa disso. Lá na prisão ele passou alguns anos, mas porque Deus era com ele, o que aconteceu? Ele foi posto também sobre chefe da prisão. Então ele estava preso, ele era um detento, injustamente, né? Mas ele coordenava lá a prisão. Só que aí ele teve uma oportunidade, né? 2 homens que serviam o faraó foram presos também. E José tinha um dom de interpretação de sonhos. E ele interpretou os sonhos daqueles 2 homens e ele falou para um deles, ó, quando você sair daqui, lembra de mim. Não vai esquecer de mim aqui nessa prisão, porque eu estou presa aqui injustamente. E aí, beleza. Então, o que aconteceu? O homem esqueceu dele lá. E ele ficou mais um tempão. Até o dia em que o faraó teve um sonho. E aí mandaram chamar José. José interpretou o sonho. E José foi posto como governador do Egito. Então, essa, resumidamente, é a história de José. Amém? Eu não quero me prender na história só do José. Eu quero falar aqui hoje de alguns princípios e caminhos que José seguiu, de coisas que ele tinha na vida dele. E é por isso que ele conseguiu ser um homem tão influente, ele fez uma coisa tão grandiosa na sua geração, no seu tempo. E um homem que me emociona particularmente até hoje. De verdade, gente, toda vez que eu leio a história dele, uma vez eu li no ônibus, estava indo para a faculdade, eu li no ônibus a história e começou a chorar, assim, sabe? Principalmente na hora que ele encontra os seus irmãos, né? Depois que ele é governador do Egito e teve uma fome, seus irmãos vão para lá e ele encontra os seus irmãos e eles se abraçam ali. Então, é uma história que me emociona muito. E a primeira coisa, o primeiro princípio que a gente vê, está aqui no versículo 5 que diz, né? Certa vez José teve um sonho. Amém? A primeira coisa é essa. E eu quero perguntar para você hoje, qual é o seu sonho? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: é Deus que faz em você tanto querer como realizar. O sonho, uma meta que a gente tem, um objetivo, é aquilo que nos faz querer algo, não é verdade? Então eu quero perguntar para você hoje, qual é o seu sonho? Sabe por quê? Não é à toa que você tem esse sonho. Às vezes a gente fica pensando assim, mas será que eu estou sonhando certo? Você já pensou isso? Será que eu estou sonhando certo, Deus? Eu quero te dizer, sim, você está. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. E se você teve esse desejo aí forte no seu coração, você está sonhando certo, sim. Amém? Você vai abrir comigo lá em Gênesis. Muda um pouquinho as páginas aí. No 45. Versículo 4. Gênesis 45, 4. A gente vai dar uma passeada. Amém? Pela história dele. Vamos trocar de microfone. Obrigada.
deixar ligado mesmo? Deixei. Amém? Volta aqui, gente, não se disperse. Então, no versículo 4 diz assim, ó. Então, todo mundo está comigo? Gênesis 45, 4 diz: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Eu quero dizer para você, você está sonhando certo. Sim, sabe por quê? Porque o seu sonho, aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, é para salvar vidas. Amém? Você tem sonho de estudar alguma coisa? Fazer um curso? Fazer uma faculdade? Abrir uma empresa? Ser pastor? Ser um líder de célula? Você tem um sonho disso? Eu quero te dizer, esse sonho é para salvar vidas. Todo mundo conhece o sonho de José. O que José sonhou? Que a lua, as estrelas, a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando ele contou isso para sua família, seu pai falou: então eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Sim, era isso. Eles se curvaram diante de José, no Egito. Mas isso foi para salvar vidas, não para inflar o ego de José, não. Foi para salvar a vida deles. Então eu quero te dizer, o seu curso que você vai fazer, porque Deus já colocou no seu coração, ele vai salvar vidas. Ele vai ajudar a sua família. Amém? A sua empresa vai prosperar muito, para que você possa ofertar aqui, enviar missionários por todo o mundo. Amém? Eu creio nisso, gente. Eu quero te dizer, sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Não os sonhos que o mundo tem, os sonhos de Deus. Amém? Esse sonho aí, esse projeto que está no teu coração. E Deus dá para cada um sonho, gente. Teve várias pessoas que José encontrou ao longo da sua caminhada que sonharam. Sabia? Vários. Que inclusive ele interpretou os sonhos. Até mesmo o faraó. Cada sonho era um sonho diferente. Nenhum sonhou igual a José. Então eu quero te dizer. Certa vez, José teve um sonho. E você? E eu? Eu tenho vários. Amém? Vários Deus já cumpriu. Glória a Deus. Mas tem muita coisa ainda. Então, qual é o seu sonho? Sonhe o sonho de Deus. Não tenha medo de sonhar. Agora tem uma coisa. Para você não ficar só sonhando e para que o seu sonho não se torne um delírio, sabe o que você precisa? Colocar em prática o que José colocou. E Deus vai te empurrar a partir de hoje para colocar em prática, para sair da sua zona de conforto. E essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você que aconteceu na vida de José. Então tá ali, ó. Gênesis 37, agora volta lá. A gente vai dar uma passeada, tá, gente? Não de forma linear. A gente vai ver algumas coisas, mas não de forma assim linear. Então, Gênesis 37, versículo 12. Diz assim, ó. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Sabe a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração com isso aqui? É uma coisa que a pastora falou a respeito de Jacó, que era pai de José. Antes dele ser Israel, né? Ele era o filhinho do papai. Jacó era o filhinho da mamãe, não era?
Ele era o amado da Rebeca. Nossa. Da Raquel. Desculpa, gente. Ele era o amado. Né? Mas que Raquel era sua esposa. Gente, eu confundi tudo agora, né? Raquel foi a esposa dele, gente. Desculpa. Então, o que aconteceu aqui? Vamos voltar para a história. O que aconteceu, gente? Ele era o mimadinho da sua mãe, do seu pai. Não era? Como que a gente sabe disso? Porque está escrito ali, ó. Os seus irmãos tinham ido cuidar das ovelhas, do seu rebanho. E o que José ficou fazendo? Ficou com o papaizinho em casa. Não é verdade? Então, o que eu quero te dizer? Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Deus vai hoje, nessa noite, fazer com que você saia daqui, fora da sua zona de conforto. Por quê? O sonho que Ele colocou no seu coração não vai se tornar um delírio. Vai ser um sonho cumprido, para salvar vidas, como foi cumprido lá na vida de José, na vida da sua família toda. Amém? Então eu quero te dizer isso. Saia dessa zona de conforto. José era sabe aquela expressão, filhinho de papai? Não tem? Tem. José ele era o filhinho do papai, o filhinho de Jacó, de Israel, seu pai. Enquanto os irmãos estavam indo trabalhar, o que ele estava fazendo? Ficou ali no colinho do pai. Aí o pai falou, vai lá e espia eles. E me traz notícias de como que eles estão. Era o dondoquinha, era o protegidinho. O pai mandou fazer uma roupa especial para ele. Então eu quero te dizer hoje, Deus quer que você saia da zona de conforto. Sabe o que aconteceu a partir desse dia? A partir desse dia aqui, José foi para o Egito. E sabe o que ele mais fez no Egito? Trabalhou. Se você ler a história de gente, ele trabalhou muito. Sabe, ele foi enviado para longe, para onde o seu pai, que o protegia, não podia mais o proteger. Não podia mais cuidar dele, não podia mais dar roupinha bonita para ele, não podia mais mimá-lo. Não, ele teve que trabalhar por si mesmo. Ele teve que buscar a ajuda de Deus. Ele teve que fazer por ele. Então eu quero te dizer hoje, Deus vai fazer com que você busque por você mesmo. Sabe, jovem, que você pare de ser o protegidinho da mamãe e vá atrás dos seus sonhos. Deus vai te levar, sim, para mais perto do seu sonho. Amém? Saia da tua zona de conforto. Sabe, gente, uma coisa que eu vejo, tem um monte de jovem que deixa a escola. Eu não acho, sinceramente, gente, por todo o tempo assim que eu estudo fora da escola, tipo da faculdade e tudo, eu não acho que a faculdade é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. De jeito nenhum. Inclusive, as pessoas mais ricas do mundo nem faculdade têm. Não é verdade? E tem muita gente que eu vejo, às vezes, usando isso. As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas não sei o que, nem faculdade tem, então eu vou ficar aqui na minha. Só que aí fica em casa, dormindo. Tô falando para jovens, amém? Então, queridos, vá para a escola. Vai estudar. Amém? Enquanto é de graça, vai estudar. Por que deixar a escola se você pode ir para lá e aprender alguma coisa? E fazer amigos e ganhar pessoas para Jesus lá? E jovem, se você está em casa, sem trabalhar e sem estudar, faça o Enem esse ano. Amém? Pegue uma bolsa de estudo. Eu fiz isso, gente. Eu não paguei R$1 na minha faculdade. Não paguei, nem meu pai, nem minha mãe. Ninguém pagou para mim. Ganhei uma bolsa. Entendeu? Então eu quero te dizer isso, jovem. Sai da sua zona de conforto.
Porque quando você sair, você vai estar mais próximo do seu sonho. Quem foi que enviou José para lá? Sem saber. Jacó, seu pai, Israel. Israel enviou, falou, ó, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. Ele nem sabia. Inconsciente, né? Não sabia que naquele dia ali seria o último dia que ele veria José. Então eu quero te dizer, sabe quem está te enviando? O teu pai. Não o teu pai terreno, mas o teu pai do céu. Ele está te enviando hoje, ele está dando uma palavra de ordem. Ó, José, sai daqui, vai lá ver como estão os teus irmãos. Ele está. Então ele está falando para você e para mim hoje, ó, saia daqui e vá procurar um curso para você fazer. Um curso que seja até grátis, não precisa pagar. Vá sair daqui, vai estudar, pegue um livro. Para de ficar assistindo só a série e vá ler. Porque nos livros que estão o conhecimento que vão te levar mais perto do teu sonho. Saia daqui hoje, jovem, você que tem vontade de abrir uma empresa e vai pesquisar tudo sobre aquele ramo de trabalho. Tudo que você possa pensar. Olhe, na internet, gente, hoje é de graça para a gente pesquisar as coisas. E vá pesquisar o que você precisa fazer para abrir uma empresa. O que você precisa ter? Quanto de dinheiro você precisa ter para começar? É isso que o teu pai está fazendo com você hoje. Te enviando para mais perto do teu sonho. Porque o teu sonho, lembre-se disso, vai salvar vidas. Amém? Saia hoje da tua zona de conforto. Pare de ser sustentado pelo paizinho, pela mãezinha. Para, porque eles não vão estar com você para sempre. Ou pela avó. Né? Tem um monte de gente que é criada às vezes pela avó, pelo tio. Não tem problema nenhum nisso, gente. O problema é você se escorar nisso e nunca sair da sua zona de conforto. E ficar nisso para sempre. Deus, o teu pai, está te enviando hoje. E está falando para você, José, vai lá ver teus irmãos. Mas a diferença, sabe o que é? É que o nosso pai sabe aonde a gente vai chegar. Israel não sabia, gente, aonde José ia chegar. Mas o nosso pai sabe aonde nós vamos chegar. E é por isso que ele foi com José. Ele foi, a Bíblia diz, ele estava com José. E eu quero te dizer, Deus estará com você em tudo que você fizer. Amém? Eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Provérbios 10:4. Vamos ler ali junto no telão? Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Tem outra versão? Só tem essa? Não tem a NVI? Nova versão internacional? O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Amém? Então eu quero te dizer, José, piazinho do papai, filhinho de papai, porque ele era, gente. Ficava em casa enquanto seus irmãos iam trabalhar. Preguiçoso. Não é que ele era preguiçoso, mas ele era realmente o filhinho do papai. Mas Deus tirou ele de lá da sua zona de conforto para viver longe do seu pai. Amém? Então eu quero te dizer, não se apegue na preguiça. Não se apegue no seu paizinho, não se apegue nisso. Se apegue no seu sonho, porque ele vai te levar bem mais longe e ele vai salvar vidas. Amém? A segunda coisa, agora que eu quero compartilhar com você, vai ter momentos que o mundo, e você vai achar isso, que o mundo vai querer te matar. E você às vezes vai se sentir sufocado. Essa foi a primeira coisa que aconteceu com José. Então tá lá, ó, Gênesis 37, versículo 19. Diz assim, ó, quando José foi para lá ver os seus irmãos, diz: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue.
joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Amém? Um pouco mais para frente, quando eles encontram José, que eles estão voltando para casa, porque José deu uma ordem para eles, né? Vai lá, busca o seu irmão caçula. Eles conversam, os irmãos de José, e eles lembram dessa situação aqui. E eles falam assim: Deus está fazendo isso com a gente, porque a gente lembra do desespero de José naquele poço, né? Naquela coisa, naquele dia a gente não livrou ele, a gente não devolveu ele para o nosso pai, a gente vendeu ele, não sei o que. Então, vocês imaginam o desespero que José passou nesse dia aqui, gente? Os próprios irmãos queriam matar ele. Mas aí se levanta um e fala: não vamos matar ele. Joga ele nesse poço. Mas a intenção dele, do Rúben, era pegar José e devolver para o seu pai. Mas eu quero te fazer pensar um pouco no desespero que José teve naquele dia ali. Imagine, gente, o desespero dele. Depois Rúben sai e aí os irmãos continuam ali tramando e falam: vamos vender ele. E venderam. Imagine, gente, a dor, o desespero. Ele não queria ficar longe do pai. Ainda mais ele, que era o dondoquinho do pai. Então eu quero te dizer algo. Vai ter momentos na tua vida que você vai pensar em busca do seu sonho, e até nesse ano talvez, você vai pensar que é o fim, que é o momento de você morrer, que você vai morrer. E até mesmo os nossos inimigos podem tramar te matar. Quem são os nossos inimigos? É Satanás, amém? É o mundo. Esses são os nossos inimigos, não o seu irmão carne e osso que você está vendo. Então eu quero te dizer, não se desespere, sabe por quê? Porque isso está acontecendo para te levar mais perto do seu sonho que vai salvar vidas. Amém? Não se desespere, tenha fé, continue firme, porque Deus vai levantar alguém para te livrar. Como levantou aqui naquele dia Rúben, porque pelos irmãos ele teria morrido naquele dia. Mas Rúben se levantou e falou: não vamos matar ele, não derramem o sangue dele. Então eu quero te dizer, jovem que está me ouvindo hoje, não se desespere. Fique firme no seu sonho. Não se desespere, porque se alguma coisa de mal te acontecer, você não vai morrer, porque você vai estar mais perto do seu sonho. Amém? Terceiro tópico aí. Seja bom no que você faz. Amém? Vamos andar um pouco para frente agora lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Diz assim, ó: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Agora anda mais um pouquinho e vamos ler o versículo 20. Diz assim, ó: mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Você viu que em duas situações, não importa qual foi a situação. Primeiro, ele foi vendido como um escravo. Ele tinha que estar lá junto com os outros escravos. Mas o que foi que aconteceu? Deus estava com ele e ele prosperava em tudo que ele fazia. Então, o seu Senhor colocou eles para governar.
Depois ele foi preso, gente. Imagine quantos presos não tinham. A Bíblia diz, presos junto com os prisioneiros do rei. Então eram várias pessoas. E o que aconteceu? Ele se sobressaiu e o carcereiro colocou ele para ser o chefe da prisão. Então eu quero te dizer, sabe por que ele prosperava em tudo o que ele realizava? Porque ele realizava alguma coisa. Porque ele não ficava parado. Deus o abençoava em tudo que ele realizava, porque ele realizava alguma coisa. Não ficava ali esperando e se vitimizando e pensando, meu Deus, meu pai está lá, meu pai é rico, meus irmãos, eu tenho rebanho, tenho família. Não! Ele realizava onde ele estava. Imagine, gente, se ele ficasse preso naquilo ali. Ai, por que eu vim para cá? Não! Ele trabalhava, ele fazia. Isso me faz amar tanto José, gente, que eu quero muito encontrar ele lá no céu e conversar com ele. Porque, gente, não tem coisa mais admirável do que alguém que trabalha e não fica se vitimizando da vida. Não tem. Gente, a vida não é justa. Sabia que não? O mundo não é. Tem uns que nascem já ricos, tem outros que já nascem pobres. Nesse quesito, o mundo não é justo. Agora a gente vai ficar se vitimizando porque a gente nasceu pobre e morrer para sempre naquele mesmo patamar? Não. Sabe, gente, eu gosto muito de estudar essa questão financeira, eu gosto mesmo. Inclusive agora estou lendo um livro sobre isso. Eu já li alguns, né? Mas estou no meio de um, quero dizer assim. E a coisa que eles mais falam é isso. Você não tem culpa de nascer pobre. Ninguém é culpado de nascer num patamar. Não. Mas você é responsável sim se você morrer no mesmo patamar. E depois de ter vivido uma vida toda. É sim responsável. É claro que talvez a gente nunca chegue no nível, por exemplo, de pessoas que já nasceram num nível super alto. Óbvio. Mas a gente não precisa ficar no mesmo patamar para sempre. E era isso que me faz amar tanto José. Gente, ele não ficou no mesmo patamar em nenhuma situação. Com certeza ele teve desespero na vida dele naquele momento ali que ele estava sendo vendido para o Egito. Com certeza. Mas ele não deixou o desespero tomar conta dele. Não deixou. Por quê? Porque ele realizava. No meio de tantos escravos, ele sobressaiu. No meio de tantos prisioneiros, ele sobressaiu. E eu quero dizer para você uma coisa. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. A Bíblia diz que José, que Deus estava com ele. E eu quero dizer, Deus está com você. Deus está. Sabe, gente, não porque a gente merece. Porque merecer de verdade, a gente não merece. Que Deus esteja com a gente. Mas só que Jesus já conquistou isso por nós. E não tem como ele voltar atrás. Você entende isso? Ele já conquistou isso lá na cruz. E quando a gente vem na frente, se humilha diante de Deus, fala, Senhor, eu quero, te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Junto a gente já está recebendo o Espírito Santo ali naquele momento. E junto com o Espírito a gente está recebendo essas bênçãos de Deus estar com a gente. Então eu quero te dizer, pare de ficar parado. Amém? Jovem, pare de ficar parado. Para que o seu ano de 2020 seja o melhor ano da sua vida. Pare de ficar parado. Sabe, tem uma frase que esse pessoal aí que ensina a gente a cuidar do nosso dinheiro que fala, se for para desistir de alguma coisa, desista de ser fraco. Se for para desistir, desista de ser fraco. Deus, eu quero desistir de ser fraco. Deus, em nome de Jesus. Nesse livro que eu estou lendo, inclusive, o menino fala assim, existem algumas coisas que a gente tem que renunciar. E uma delas é a fragilidade. A gente tem que renunciar, sim, a ser fraquinho, a qualquer coisa nos fazer parar, a qualquer coisa nos fazer desistir. Ainda mais nós que temos o próprio Deus morando dentro de nós. A Bíblia diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém. É por isso que José prosperava. Tanto lá na casa do seu Senhor, depois na prisão. Por quê? Porque ele tinha o Espírito e nós também temos o Espírito de Deus. Segundo, porque ele realizava e nós também vamos sair daqui e vamos realizar.
Amém? Provérbios 22, 29. Abre para nós, Alan, por favor. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Sabe, gente, às vezes a gente vê alguém que trabalha em alguma área. Qualquer área, gente, existe muita coisa para a gente fazer nessa terra. A gente só precisa escolher uma área que Deus vai nos abençoar. Então, às vezes a gente vê alguém e a gente quer ser como aquela pessoa. Mas eu quero dizer, não. Você tem que ser bom no que você faz. Amém? Se você é um cantor, seja o melhor cantor. Olha a promessa que se cumpriu na vida de José, gente. Isso aqui foi escrito depois de que José já tinha morrido há muito tempo. Foi Salomão que escreveu isso, muito tempo depois. E olha só, você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Em outras traduções diz, ele será levado à presença de reis. Eu quero dizer, você vai ser levado à presença de reis. Sabe o que é isso? Pessoas importantes. A nossa igreja, vocês sabiam que já foi levada e sempre é levada à presença de pessoas importantes, de reis, do nosso prefeito. Nós vamos ser levados à presença de gente ainda mais importante, eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque nós temos que fazer um serviço excelente. E nós fazemos, como igreja, eu quero dizer. Mas você na sua vida pessoal e eu na minha vida pessoal, nós precisamos fazer com excelência. Porque nós seremos promovidos. Então, jovem, se você só estuda, eu quero te dizer uma coisa. Seja o melhor aluno. Não só em notas, mas em tratamento com os seus professores, porque eles vão te abrir portas. Amém? Se você trabalha, seja o melhor funcionário naquilo que você faz. Sabe, gente, eu vou contar um pouco assim, um testemunho para vocês, um testemunho mesmo. Não pensem que eu tô me achando, não, mas é um testemunho mesmo. Olha só, quando eu terminei a faculdade, eu tava para terminar, na verdade, sim, tava nos últimos meses e eu tava pensando o que eu vou fazer ano que vem, né? Que é o normal, a gente já pensa no que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer. E sabe o que aconteceu? Eu tinha uma professora que era super top, assim, do curso. Ela foi até uma das nossas homenageadas da nossa turma. E, tipo assim, era uma pessoa que eu sempre olhava pra ela e falava assim, um dia eu quero ser igual ela. Sempre eu falava isso. Professora Ivone, ela é maravilhosa, gente. Acho que é a melhor nutricionista que eu já conheci na minha vida. Assim, ela é top. Então, as meninas, uma vez, elas escreveram num quadro que tinha lá na faculdade. Objetivos da vida. Ser tipo Ivone. Elas colocaram no objetivo. Porque ela era top. E sabe o que aconteceu? Um dia eu estava bem tranquila lá na minha casa. À noite, eram umas 11 horas da noite. E o que eu recebo no meu celular, gente? Olha que honra. Isso é a honra de Deus. Uma mensagem dessa professora, falando assim, Jana, está abertas as inscrições para a residência. Acho que você tem uma grande chance de passar. Quando eu recebi aquela mensagem, gente, eu quase caí para trás. Nossa, eu queria soltar um fogo de artifício, porque assim, a minha professora, super top, acreditava que eu tinha capacidade de passar naquela prova. Era uma prova muito concorrida. 3 partes de prova, prova escrita, prova falada, prova oral, que você tinha que responder perguntas na frente de uma câmera de 2 avaliadores e depois a prova de títulos. E ela achava que eu tinha capacidade de passar. Imagine, gente, uma bolsista, uma guria que morava em Tamandaré, né? Tanta gente fala isso, de Tamandaré. Como Jesus, né? Será que vai sair algo bom de Nazaré? Será que vai sair algo bom de Tamandaré? Vai sair, já está saindo. Amém? Nós seremos levados na frente de reis. Nós seremos promovidos ao serviço real. E não ficou só naquela mensagem, gente. Eu passei naquela dita prova, era só uma vaga e eu passei. Vocês imaginam isso? Quando eu paro para pensar nisso, eu fico de cara assim, gente. Como pode? Mas sabe o que é isso? É não ficar parado, é desistir de ficar parado. Por isso eu dou um conselho para você, jovem.
A gente tem que falar, gente, daquilo que a gente vive. Amém? Até mesmo quando a gente comete erro. Já vou falar de um erro que eu cometi aqui na minha vida, mas enfim. A gente tem que falar daquilo que a gente vive. E eu posso falar para você, seja o melhor naquilo que você faz. Se você faz faculdade, trate os seus professores bem, porque eles vão abrir portas para você. Se você estuda na escola, cuide dos seus professores, trate bem os seus colegas. Seja bom naquilo que você faz. Se você trabalha, trabalhe de verdade. Não fique se molhando lá, sabe? Não falte, não pegue atestado. Não faça isso. Porque toda vez que você é bom naquilo que você faz, você está mais perto do seu sonho, de salvar vidas. Lembre sempre disso. Amém? Sabe um princípio de Jesus? Um princípio de Jesus é o seguinte, ó. Se alguém mandar você andar por 1 milha, ande com ele 2. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 5, onde que eu anotei aqui. Versículo 39. É quando Jesus fala isso. Se alguém te mandar andar 1 milha, você vai 2 milhas. É fazer além daquilo que você foi chamado para fazer. Você foi contratado só para fazer aquilo ali, mas você vai fazer mais um pouquinho. É para fazer só um trabalhinho meia boca, mas você vai fazer o melhor trabalho. Você vai apresentar o melhor trabalho, você vai fazer um slide bonito, lindo. Você vai colocar um vídeo no meio do seu trabalho quando você estiver apresentando lá para os seus professores. Você vai fazer mais. Esse é o princípio de Jesus e é isso que José fez. Ele fazia mais. Era para ele fazer só uma coisa, mas ele era além daquilo. Sabe, gente, mais um testemunho. Olha só o que aconteceu comigo. Eu cumpri, era 2 anos de residência. Residência é tipo uma pós-graduação, vamos dizer assim. Só que você ganha um salário para fazer. Glória a Deus por isso. Então eu terminei aqueles 2 anos. E sabe o que aconteceu? Eu fui contratada. Mas sabe por que eu fui contratada? Porque a minha preceptora, que a gente é preceptora, uma pessoa, tipo assim, uma líder lá, ela foi com a minha cara. Então o que ela fez? Ela foi lá, falou com a minha professora. Sério, ela falou com a minha professora e falou: vem aqui no hospital e converse com a nossa chefe, porque eu quero que a Jana fique aqui. E ela foi lá com a nossa chefe, falou com a nossa chefe. A minha preceptora, gente, ela falou até que é a coordenadora do curso de nutrição da PUC. Para eu ficar lá. Entendeu? Então eu quero te dizer um negócio. Deus vai colocar pessoas para te levar para o próximo nível. Só que você precisa ser bom naquilo que você faz. Amém? Seja bom naquilo que você faz. E Deus vai colocar as pessoas certas para te levar para o próximo nível. Jana, esse trabalho aí você vai ficar a vida inteira? Provavelmente não, gente. Porque eu tenho muitos outros sonhos. Mas eu estou no processo. Eu estou aqui igual o José, que estava lá no Egito, estava na casa de Potifar. E você também. Se lembre disso. Amém? Você está ali para ir mais perto do seu sonho. Você está vivendo isso agora para chegar mais perto. Amém? Veja bem, gente. José teve fracasso na sua vida? Teve. Quais foram os fracassos dele? Primeiro, ele saiu de perto do seu pai. Imagine a tristeza dele. Ficou triste, com certeza. Depois, ele foi preso injustamente. Ele não merecia aquela prisão, mas foi preso. Então isso foi mais um fracasso. Não, antes disso, né? Ele foi lançado num poço. Então eu quero dizer, literalmente José estava no fundo do poço. E ele chegou no fundo do poço algumas vezes na sua vida. Sabe, gente, eu quero contar outro testemunho para vocês. Antes de eu passar nessa prova, antes de tudo isso acontecer, sabem quantas entrevistas de trabalho eu fui recusada? 5. Eu fiz 5 entrevistas de estágio e eu fui reprovada em todas. E depois, mas por quê, gente? Porque era para me fortalecer. Não era lá que Deus me queria. Não era dentro daquele poço que Deus queria José. Não era na casa de Potifar que Deus queria José. Não era na prisão que Deus queria José. Era lá com o rei do Egito, o faraó. E é lá, na presença dos grandes, que Deus quer você e quer eu. Amém?
Então, por isso, se você está vivendo agora, num momento de fracasso, não baixe a sua cabeça. Faça o seu melhor, porque Deus vai te levar para lá. Para salvar vidas, lembre-se disso. A sua própria primeiro, depois da sua casa, da sua igreja, da sua cidade e aonde você estiver. E até do nosso país, que precisa tanto, não é, gente? De pessoas que se levantem para ser realmente referenciais no nosso país nesse tempo. Uma coisa que é muito importante é aprenda a ignorar as ofensas. Amém? Provérbios 19:11, abre lá. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Provérbios 19:11 diz: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A outra tradução, a NVI, diz: é ignorar as ofensas. Imagine se José tivesse ficado preso nas ofensas que fizeram para ele, que foram tantas. Sabe, eu separei aqui para a gente compartilhar Gênesis 40:23. Diz assim, ó, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Agora vamos pular lá para o 41:14. Diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Sabe o que é isso? José trocou de roupa. Então você viu ali, ele foi esquecido. Gente, ele foi esquecido pelo copeiro. E o que ele tinha feito para o copeiro? Ele tinha interpretado o sonho do copeiro. E aí ele falou, não esqueça de mim. Quando você estiver lá fora, lembre-se de mim. Mas o que ele fez? Esqueceu. Passou-se 2 anos e José foi lembrado. E o que ele fez? Em vez dele ficar preso ali, não. Eu interpretei o sonho daquele filho da mãe, mas ele não lembrou de mim. Agora querem que eu vá lá interpretar outro sonho. Imagine se José ficasse preso à ofensa. Em vez de ficar preso à ofensa, o que ele fez? Querem que eu interprete sonho? Vou mesmo. Primeiro, vou me barbear, vou trocar de roupa. Sabe o que quer dizer a roupa aqui? A roupa, as nossas vestes, significa os comportamentos. Em vez de ter um comportamento de um preso, de um carcereiro, ele teve o comportamento de um governador. Ele se vestiu com a melhor roupa que ele tinha e foi lá encontrar o faraó. E ele nem sabia que faraó, naquele dia ele seria, gente, promovido ao governador do Egito. Vamos virar a página e ler lá, ó. 41:33. Diz assim, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo. E sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. Aí no versículo 40 diz assim... No 39, desculpa. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem e à frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Olha só, primeiro, quando José foi esquecido, ele estava usando o quê? Uma roupa de carcereiro. Quando ele foi chamado para apresentar-se ao faraó, ele ignorou a ofensa. Não ficou lá, agora não vou. Não, ele falou, agora eu vou e ainda vou vestir minha melhor roupa. E vestiu a melhor roupa. E ele nem sabia que naquele dia ele ia receber uma roupa o quê? De linho fino. Então eu quero dizer para você o seguinte, troque as suas vestes. Amém? Troque o seu comportamento de coitadinho, de prisioneiro, de fracassado, de esquecido e coloque a sua veste de vencedor. A sua veste de quem vai vencer, de quem vai reinar, de quem vai governar, de quem vai receber algo ainda maior da parte de Deus. Sabe quem o faraó representa aqui? O próprio Deus. Sabe por quê, gente? Hoje em dia, quem é
O governador, o dono, gente, o rei de toda a terra é o próprio Deus. Amém? Como o faraó era o rei do Egito naquele tempo, Deus é o próprio rei, Deus é o dono de tudo. E Ele vai trazer para você uma roupa de linho fino, coisas que você ainda nem está imaginando. Mas para isso, coloque agora o que você tem de melhor. Use agora as suas maiores habilidades. Use agora os seus melhores comportamentos. Se for para tratar bem alguém, trate aquela pessoa bem mesmo. Todas as pessoas que aparecerem no seu caminho. Evite a confusão, evite o falatório, evite a fofoca. Evite fazer inimigos, evite comprar briga dos outros. Não! Coloque dentro de você sua melhor roupa. O seu melhor comportamento que você tiver. Porque da parte de Deus você vai receber daqui a pouco algo que você nem está imaginando. Amém? Estamos quase terminando, gente. Eu quero compartilhar algo com você. Peça perdão. Sabe por quê? Porque José, ele teve que perdoar muita gente. Ele teve que ignorar as ofensas, não teve? Ele teve que mudar de roupa, não teve? Teve, mas ele também teve que abraçar os seus irmãos no momento. Está lá em Gênesis 45, 14. Gênesis 45, 14. Diz assim: Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, a gente também comete erro. Eu cometi um erro essa semana. Infelizmente, eu tenho lamentado muito, chorei muito por causa do erro que eu cometi. Eu briguei com duas pessoas que são essenciais, eu posso dizer assim, na minha vida, na minha existência. Na verdade, se não foi uma briga assim de se xingar nada, mas eu estava querendo falar uma coisa assim e a pessoa não dava o braço a torcer dizendo que eu estava certa. E não que eu estivesse completamente errada, não. Mas eu estava assim, meio certo, meio errado, sabe? Assim, tipo assim, tinha que ponderar um pouco. Eles tinham que ponderar um pouco e eu tinha que ponderar um pouco. E aí o que aconteceu? No meio daquele calor da emoção, eu falei uma frase que eu não tenho coragem de repetir. Eu falei, não foi com palavrão nem nada, mas eu falei uma frase assim, que pá. E a pessoa falou assim, você acha que eu sou um monstro? E aquilo ali, gente, me doeu. Então, isso aconteceu no domingo. E eu passei assim, a segunda-feira, que era o meu aniversário, né? Vocês viram que eu chorei muito no momento da honra, quem estava aqui. Porque eu estava triste, entende? Eu estava triste por eu ter falado tudo aquilo assim para aquela pessoa. E aí, gente, eu passei aquele dia angustiada. E sabe o que eu tive que fazer? Ir lá com ela e me humilhar. Pedir perdão e falar, olha, me perdoe. Cheguei lá na casa e falei, eu vim aqui pedir perdão. E a pessoa olhou para mim e falou, ué? Eu falei, eu estava errada. Eu reconheço, eu errei, me perdoa. Me perdoa por isso que eu falei para você. Eu não acho que você é isso. Eu não acho que você é um monstro. Eu não acho. Me desculpa, me perdoa. Se eu tenho que fazer alguma coisa aqui para que você me perdoe, me perdoa. Então sabe o que aconteceu com José aqui, gente? Quando ele reconheceu os seus irmãos, o que ele fez? Ele quis. Agora esses filhos da mãe vão ver, né? Mandou eles ir embora, buscar o Benjamim, que era o seu irmão mesmo par de mãe. E aí depois colocou a taça dele dentro da bagagem dos seus irmãos, quando eles estavam indo embora. Então José fez isso com eles. Só que chegou um momento que José não aguentou. E o que José fez? Se lançou e falou, gente, chega, eu sou José. Eu sou José, irmão de vocês. E abraçou e chorou, e todo mundo chorou, e foi aquele choro. Então eu quero dizer uma coisa para você. Prefira o choro e o abraço do que o seu orgulho. Essa foi uma frase que Deus me deu. Prefira o choro e o abraço do que o seu orgulho. Sabe, eu quero te dizer, isso é um princípio. Da mesma forma como você tem que perdoar alguém que te desonrou, você precisa pedir perdão. E eu preciso pedir perdão quando a gente comete erro, porque a gente comete. A gente não é perfeito. Perfeito é só o Espírito Santo. A gente não. Então que você e eu possamos preferir o choro e o abraço do que o orgulho.
Se tem alguém que você precisa ir lá com a pessoa e falar, me perdoa. Vai lá e fala, me perdoa. Se lança no braço, se joga no chão, chora, faz o que tiver que fazer. Mas se reconcilia. Amém? Deixa eu ver a hora. Vou falar mais 2 minutos, tá? Que é a última coisa. Guarde e invista uma parte do seu dinheiro. Amém? Gente, a gente não é ensinado isso, nem na nossa casa, nem na escola, lugar nenhum. A gente é ensinado a poupar o nosso dinheiro. Sabe, todas essas pessoas que ensinam a gente como cuidar do nosso dinheiro, elas falam, todas, gente, são unânimes, todas falam a mesma coisa. Você precisa viver com menos do que você ganha. Não dá para você usar todo o seu dinheiro. E tem gente que ainda, além de usar todo o dinheiro, ainda usa todo o cartão de crédito, que não é dinheiro dela, é dinheiro do banco. O banco está emprestando e ainda nem paga. Ou usa o dinheiro dos outros, que ainda empresta dos outros e não paga também. Amém? Gente, de verdade, sabe por que José teve êxito? Porque ele guardou quanto? 1/5. Ou seja, o que é 1/5? Ele pegava tudo que era produzido no Egito, dividia em 5 e uma parte ele guardava. E ele não só fez isso, como depois ele ensinou as pessoas a fazerem isso também. Isso está escrito lá em Gênesis 47, 23. Gênesis 47, 23. O que aconteceu, gente? Ele guardou 1/5 de tudo que era produzido no Egito. E aí sobreveio os 7 anos de fome, muita fome, muita fome. A terra do Egito e a terra de Canaã passaram muita fome. Então todas as pessoas vinham até José pedir alimento. E aí José tinha alimento. E aí o que aconteceu? As pessoas, acabou o dinheiro das pessoas. Aí elas trouxeram seus rebanhos, acabou o rebanho. Aí eles venderam as terras, tudo isso, para José. Aí acabou as terras. Aí a pessoa falou assim, agora eu vou morrer de fome, então só resta meu próprio trabalho. Me compre como um escravo. Então José comprou deles prata, ouro, comprou os rebanhos, comprou a terra e depois ainda comprou o trabalho deles. Tudo isso está escrito ali, depois vocês lêem na sua casa, amém? Então, sabe o que José ensinou para eles? Olha só, no versículo 25 diz assim, ó. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. No versículo 26, assim quanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto, que permanece até hoje, 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. Então eu quero te dizer, igreja, jovem, viva com menos do que você ganha. Você não pode gastar tudo. Não, você tem que fazer um planejamento. Mas Jana, não dá porque eu ganho pouco. Então gaste menos ainda. Você precisa guardar dinheiro. E não só guardar, investir. Aprender a investir. Aprender. Sabe por que aprender? Porque não tem como, gente. Tudo que a gente faz na nossa vida é só quando a gente aprende. Por que eu sou hoje nutricionista? Porque eu aprendi uma profissão. Por que você hoje, né? Quem dirige aí? Porque você aprendeu a dirigir. Por que você faz qualquer coisa? Porque você canta, porque você aprendeu. Porque você toca um instrumento, porque você aprendeu. Então por que você vai guardar dinheiro? Porque você aprendeu. Por que você vai investir dinheiro? Porque você aprendeu. Então, gente, eu não vou falar aqui as pessoas que eu sigo, porque senão é uma propaganda aqui, né, gente? Mas depois a gente pode conversar. Amém? Porque nós precisamos, sim, aprender a cuidar do nosso dinheiro. É só assim que nós vamos estar mais próximo do nosso sonho. Não tem como. Pessoas pobres e que ficam cada vez mais pobres são aquelas que gastam tudo o que ganham. Não tem como, gente. É impossível. Porque as oportunidades vão vir na nossa porta e a gente não vai ter dinheiro. E as principais brigas, quem é casado sabe, que a gente tem é por quê? Por causa de dinheiro. Sabia que é o principal.
principal motivo de divórcio é a vida financeira. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu ainda, mas é tempo. Amém? Aprenda a poupar o seu dinheiro. Não dá para gastar tudo. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Não dá para gastar tudo. Não dá, porque vai chegar um dia que eu vou ter uma oportunidade, eu não vou poder fazer por causa que eu não tenho dinheiro. Ou vai chegar o tempo de vaca magra e eu vou me lascar porque não tenho dinheiro. Amém? Para um 2020 ser o melhor ano da sua vida, eu vou fazer isso. Amém? Se você quiser fazer isso, eu convido você para a gente ir junto. É o seguinte, ó. Primeiro, sair da zona de conforto. Parar de ser o dondoquinha da mamãe. Tem que trabalhar sim. Mesmo as meninas, tem que trabalhar sim. Jana, eu não tenho trabalho hoje, mas você limpa a casa? Limpe a melhor casa. Lave a louça de um jeito assim que as pessoas vão olhar para aquele copo e vão falar, meu Deus, que copo limpo. Que banheiro cheiroso. E quando você for contratado, faça o melhor trabalho que você puder fazer. Saia da sua zona de conforto. Para de ficar ali achando que a mãezinha, o paizinho vai fazer sempre para você. Não. Vai para o Egito, porque é lá que está o seu sonho. Vai para o Egito. Sai da zona de conforto. Depois, ter fé. Que se enfrentar dificuldades, elas não vão te matar. Deus sempre vai levantar alguém para te livrar. Como levantou Rubem naquele dia para que os irmãos não matassem ele. Amém? Terceiro, ser bom no que você faz e fazer além do que é esperado para você. Quarto, ignore as ofensas. Perdoe, tenha facilidade de perdoar, mesmo se a pessoa não te pedir perdão. Não tem coisa que empobrece mais e que dá mais doença do que a falta de perdão. Quinto, peça perdão também. Seja humilde. Prefira o choro. Prefira a humilhação. Prefira o abraço do que o seu orgulho. E quinto, poupa e invista dinheiro. Amém? Você pode se colocar em pé. São alguns princípios, amém, que José teve na vida dele, por isso ele foi esse homem tão fantástico. Gente, de verdade, quando você chegar na sua casa hoje, lê a história dele, tá a partir ali de Gênesis 37, mesmo que você já conhece 1000 vezes, mas lê de novo, que você vai ver quanta coisa. Eu queria falar mais coisas, mas é que não dá tempo, gente, porque é muita coisa linda que José tem a nos ensinar, muita coisa mesmo. Então eu quero te dizer para você isso. Faz isso. Porque Deus tem princípios que... Esses princípios, eles funcionam para você que é crente e até para o não crente. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que o sol nasce para justos e para injustos. Isso significa, os princípios dele são universais. Se você quer prosperar, se você quer alcançar um propósito, significa que você precisa cumprir o princípio. O princípio vai funcionar para você e para qualquer outra pessoa, mas você precisa. E nós ainda temos uma vantagem. Qual que é a vantagem? Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E lembre-se disso, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Sabe, gente, eu quero convidar hoje toda a igreja. Porque eu creio que nós vamos fazer um 2020 extraordinário. O ano das oportunidades nós não vamos deixar passar por falta de cumprir princípios. Então eu quero convidar toda a igreja para vir aqui para frente. E sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos receber a bênção do Senhor. Aquela bênção que está escrito lá em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Os líderes vão pegar o óleo aqui e nós vamos ungir você. Amém? Nós vamos ungir a igreja hoje com a bênção do Senhor. Se a bênção do Senhor que enriquece, é a bênção do Senhor que nós vamos receber. Amém? E você vai sair daqui hoje diferente. Você vai sair daqui hoje fortalecido na sua fé. Você vai sair daqui hoje com o objetivo de cumprir o princípio de Deus, de ser o melhor, de fazer mais, de ir além, de sair da zona de conforto. Amém? Vamos fazer isso. Sabe, tem algo muito lindo
Antes da gente ungir, abre lá, Gênesis 41, 32. Tem como? Rapidinho. E você vai ver que coisa tremenda que está escrito ali, gente. Quando eu li, me estremeceu. Ó. Olha só o que José fala para Faraó quando ele interpreta o sonho de Faraó. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Você prestou atenção? Olha que coisa poderosa, gente. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque Deus já decidiu. Eu quero dizer para você, o teu sonho Deus já decidiu, vai acontecer. Pronto, está decidido. Você entendeu? O sonho veio a Faraó. O Faraó nem temia Deus, gente. Nem conhecia Deus. Mas Deus já tinha decidido. Ele ia fazer daquele jeito. Quando que Deus já tinha decidido? Era agora? Não. Desde lá de quando José estava com seu pai. Quando ele era ainda o caçulinha do pai. O bebezinho do pai. Deus já tinha decidido. E aqui ele fala, e apressa. E se apressa em realizar. Então eu quero te dizer, Deus está se apressando. Gente, eu tô tremendo aqui, minha perna tá, sabe? Porque eu creio que tem um espírito profético aqui. Você pode sentir isso? Eu tô sentindo algo assim, tremendo, diferente. Porque Deus se apressa. Ele já decidiu. Ele já decidiu. E hoje, Ele vai derramar sobre você a bênção. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Nós vamos receber. Glória a Deus por todos nós que estamos aqui, que viemos nesse culto hoje. Deixamos a preguiça de lado, porque hoje é um dia abençoado, é um divisor de águas. Amém? Vamos orar? Líderes, vamos ungir você, derramando sobre você a bênção. Amém? E depois disso, meus pastores vão orar por nós, líderes, para que a gente receba também essa bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Quero orar agora, Senhor. Derrama a tua bênção sobre nós, Senhor. Enche, Senhor, os nossos olhos, nossos sonhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o teu Espírito Santo está aqui, Senhor, e está nos enchendo agora. Eu peço, vem com teu poder, com a tua glória, Senhor, com a tua ousadia. E nos enche, Senhor. Nos faz mais, Senhor, do que nós podemos imaginar. Eu sei que o Senhor é bom. Além, Senhor, do que nós sabemos, do que nós pensamos. O Senhor tem sonhos ainda maiores para nós, ó Pai. Vem com teu Espírito Santo. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Ele está dando para você Os teus hoje. caminhos Sonhos dele hoje. toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Vem, Senhor, tudo é dele. Assim como o Faraó deixou tudo na mão de José, assim o nosso rei deixa tudo, te dá agora esse poder